Você chega de um jeito, mas você não pode ficar desse jeito. Todo mundo tem os seus motivos para voltar para a casa do Pai. Mas para você ficar, não dá para ficar por medo. Não dá para ficar por necessidade. Você não pode se relacionar com Deus e buscar a Deus por causa de uma cura. Você não pode buscar a Deus somente por causa de dívida ou problema no casamento. Você busca Deus por quem Deus é, e todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Deus cuida do seu filho. Deus sabe o que você precisa. Se você está com frio, Ele te cobre. Se você tem fome, Ele te alimenta. E é assim que a Bíblia diz. O que você precisa, o pai sabe o que o filho precisa. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por estar aqui, juntamente, Senhor, com cada jovem, cada membro do Ministério Mudança de Vida. Peço que o Senhor esteja à frente de todos e que possamos, meu Deus, ser conduzidos integralmente pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ame, meu Pai, nessa forma tão poderosa, meu Pai, tão gloriosa, tão abundante, Senhor, que é este amor. Porque o Senhor, meu Pai, ama, mas se nós não acreditarmos, é como foi o filho pródigo. Não acredita, meu Pai, no amor do Pai. Não acredita na restauração. E a restauração existe. A restauração existe e ela é recebida com carinho, com beijo, meu Pai, com roupas, com dignidade. Aquilo que ele já possuía, mas que a culpa o proibia de ver. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Nós abrimos agora, meu Pai, mais um período do Projeto Casa Firme e peço que o Senhor conduza a todos nós do início ao fim e que seja um culto poderoso, maravilhoso para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Falamos agora, no culto das 19h30, sobre a alma. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela precisa ser recebida como uma palavra viva, e ela é recebida de uma maneira espiritual. Se você pega a palavra de Deus sem espírito, ela não muda, ela não te muda, ela não te transforma, ela não te divide. Você precisa receber da maneira correta. Se você recebe da maneira errada, você se torna uma pessoa legalista, ou você se torna uma pessoa sem o conhecimento. Porque se você tiver muita letra e pouco espírito, você perde o mover, então você se torna um fariseu, você se torna uma pessoa religiosa. Se você tem muito espírito, mas você não busca o conhecimento da palavra, você se torna uma pessoa que é levada por qualquer tipo de pessoa e vive por sentimento. E a Bíblia diz, você precisa ser um adorador em espírito e em verdade. É uma junção dos dois. O espírito e a verdade. E a verdade é Jesus. E a verdade é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela precisa chegar viva na sua vida. Não pode chegar morta, você precisa ter a eficácia, e a eficácia é necessária. Ela tem que chegar até o profundo, até o íntimo, no ponto de divisão. Se não dividir,
ainda vai estar misturando. Quando você faz, às vezes, uns experimentos, né? Você pega água e óleo, faz aqueles misturas, né? Você vê a divisão. E tem que haver essa divisão mesmo. Porque a palavra de Deus é que vai te conduzir. Não dá para viver de uma maneira almática. Não dá. Viver por sentimentos viver por sentimentos é a pior vida que tem. Porque quando você está feliz, você quer dar tudo. Quando você está triste, você não quer nada. Quando você está feliz, você se sente amado e digno. Quando você está infeliz, quando você está por baixo, passando necessidade, você não acredita que você é mais filho. Então você quer ser tratado como empregado. Ou aquele que sempre esteve lá, na casa do pai, mas nunca viu o pai como algo bom, mas você via só o pai como você estava trabalhando para você, é um trabalhador. E tem muitas pessoas que todo dia estão na igreja, todos os dias vêm para a igreja, vêm para os cultos, evangeliza, organiza, mas nunca festeja, nunca tem um boi gordo, porque não está se relacionando com Deus. Só quer saber o que Deus pode dar. E se Deus não dá, você está sentindo, você está tendo uma relação pesada. A relação não pode ser uma relação de patrão e empregado. A relação com Deus é uma relação entre pai e filho. A relação de patrão e empregado era, muitas vezes, né, como a gente sabe, né, depois de Jesus, era mais para esse tempo da lei. Agora, essa relação é a relação de pai e filho, através do sangue de Jesus. Então, se você abrir sua Bíblia, aqui no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 1, diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Infelizmente, muitas pessoas ainda enxergam dessa maneira. Se coloca acima do bem e do mal. E aquelas pessoas que têm dificuldade, viveram muitas coisas, tomaram atitudes, decisões erradas, acaba mais sendo uma figura do filho mais velho, do filho que ficou. Eu estou lá, estou plantando, eu estou aí tendo os meus rituais, os meus costumes, os meus protocolos, as minhas regras. E aquele que não cumpre, eu estou desmerecendo. Eu estou empurrando, eu não quero contato com essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa muito oscilante, uma pessoa muito instável, eu não quero contato com ela. E Jesus veio para essas pessoas, as pessoas que querem a Deus, pessoas que querem mudar de vida, nascer de novo, e é por isso que eles estavam lá. 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vamos pegar esse contexto. Não muito tempo depois, ele pegou tudo o que possuía e foi para uma região longe do pai. Quantas vezes nós nos envolvemos tanto com a bênção,
Nós queremos tantas coisas. E muitas vezes eu acabo me perdendo com estas coisas, acabo perdendo essas coisas, acabo perdendo o lugar aonde eu fui plantado, acabo perdendo as riquezas que eu conquistei, as bênçãos que foi me dada, eu acabo perdendo a relação que eu tinha com o Pai, simplesmente por besteira, simplesmente, como o próprio filho mais velho disse, prostitutas, imoralidade, perdendo a sua vida com besteiras, com misérias. E aí você fala, bispo, mas eu nunca gastei com isso. Mas muitas vezes a gente, tem pessoas que vivem, eu vejo muito isso na vida dos jovens. Muitos, por não ter encontrado em Deus o seu Pai, acaba vivendo muito por sentimento. Uma hora se sente amado, outra hora não se sente amado. Uma hora se sente digno, outra hora se sente indigno. E vive essa montanha russa. Um dia eu estou bem, outro dia está mal, um dia eu quero, outro dia eu não quero. E se nós não estabelecermos um padrão, e o padrão qual que é? O padrão de viver pela fé. Eu vivo pela fé. O que é viver pela fé? É acreditar naquilo que eu não estou vendo. É ver e acreditar que tudo aquilo que tem para mim eu vou viver. Que se eu ser fiel nas pequenas coisas, se eu amar a Deus acima de tudo e amar meu próximo como a ti mesmo, se obedecer aos mandamentos, se eu fazer a vontade do meu Pai, eu vou receber. Eu vou viver essa vida abundante que Deus tem preparado, guardado, separado para mim. Mas se um dia eu não tiver aquilo que eu estou esperando, como eu vejo, já vi muitas pessoas finalizando o propósito, um propósito como esse, um propósito tão forte como o propósito dos 52 dias, não recebendo aquilo que esperava, simplesmente saindo da igreja, procurando voltar para o lugar onde Deus já te tirou, desperdiçando aquilo que você conquistou, gastando de maneira irresponsável, vivendo, como a Bíblia diz, vivendo de uma maneira irresponsável, lá ele desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Tem pessoas que não têm responsabilidade com aquilo que recebe, com aquilo que foi dado, porque não está valorizando. Muitas vezes tem essa mentalidade ainda que é indigno, que não merece, e quando pega algo em mãos, faz de tudo, cria alguma situação para tirar isso de você. Porque você se sente você não se sente merecedor de nada, e quando chega nas suas mãos, você está jogando fora. Isso eu já vi várias vezes, pessoas que tiveram escassez financeira, e quando chega algo nas suas mãos, você cria algo, você está tão viciado, que simplesmente você acredita numa mentira, se baseia numa mentira e dá o passo da mentira. E quando está faltando, volta para a casa do pai suplicando até o pai te dar mais um pouco de herança. E de novo faz o processo de novo, e vai e vem. E assim não é vida, Deus não te criou, Deus não separou esse privilégio, as heranças do pai, para você viver de uma maneira irresponsável. A Bíblia diz que ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você sabe por quê? Porque o diabo nunca vai te dar nada. E muitas vezes eu vejo que é uma permissão de Deus. Porque tem pessoas que, pelo orgulho, pela culpa, se adapta à miséria. E decide viver uma vida escassa, uma vida miserável, longe do Pai, por causa da culpa, por causa do medo, porque não acredita, se sente tão culpado pelo aquilo que fez e nunca se perdoa, nunca consegue sair desse lugar baixo. Você vai ver o jovem se levantando,
Porque assim, se você aceitar comer uma comida dessa, se você aceitar se posicionar na mesma posição desses animais, vivendo uma vida impura, você vê que é uma disparidade muito grande. É mais ou menos, a gente está falando de 8 para 80. Não, quando você sai da presença de Deus, não existe meio termo. A Bíblia diz que quando o espírito imundo sai de um lugar, ele procura um terreno árido, procura um lugar para ele se acomodar, não encontrando, ele volta, encontra a casa varrida em ordem e volta com mais 7. Ou seja, quando você sai da presença de Deus, a sua vida piora 7 vezes mais. Então ele saiu de um lugar, de uma posição de filho, herdeiro, sendo o patrão, né, o filho do patrão, tendo como coordenar os funcionários, para uma posição como os judeus encontram, né, como olha os porcos, como um animal impuro, um lugar baixo, um lugar miserável, e ninguém lhe dava nada, e muitas vezes Deus não permite isso para que você não fique numa situação como essa. Deus permite você chegar numa posição, mas você, pela misericórdia de Deus, Deus te dá essa consciência. E quantos já receberam a consciência que isso não é vida? Você não precisa viver assim. Você não foi escolhido para viver assim. Você faz parte de uma nação eleita, de um sacerdócio real, de um povo escolhido por Deus. Deus não criou você, não te separou, não te gerou no ventre da tua mãe para você viver assim. Você foi criado para reinar. A Bíblia diz que nós reinaremos em vida. A Bíblia diz que você foi chamado para ser um dos embaixadores de Cristo. É assim que você quer viver? É assim que você quer terminar? Quantas pessoas ainda por sentimento te tiram e por sentimento te traz novamente? Chega de viver por sentimentos. Eu por uma vida vivi por sentimentos e aquilo só me trouxe perdas. Você nunca ganha vivendo por sentimentos. Muitas vezes você pega uma coisa boa na mão e você estraga. E isso é uma das coisas que eu vi muito. Eu por viver uma culpa dentro de mim, por ouvir muitas vezes meu pai falar coisas quando eu era pequeno, eu pegava aquilo que era bom e estragava. Eu pegava um tênis caro, jogava bola. Eu pegava um boné, eu estragava. Não era uma coisa intencional, mas era algo inconsciente. Eu fazia isso. Eu sempre ficava com coisas velhas. Me envolvia com amizades erradas. Tirava as piores notas. Eu fiz escolhas que eu não me agrado, mas chegou um momento que eu caí em si. Eu decidi voltar para o lugar, eu voltar para a posição que Deus, Ele separou para mim, porque nós temos uma posição. Saiba que na mesa de Deus, filho tem lugar. Sempre vai ter um espaço na mesa, no banquete do Senhor. E se você não ocupar o seu lugar, outra pessoa que na sua visão, na visão de fariseu, não deveria sentar, é aquelas que vão sentar. Sabe por quê? Porque isso que diz na Bíblia, do grande banquete. Foram convidados, mas no dia do banquete, comprei uma propriedade, preciso vê-las. Comprei umas juntas de bois e eu preciso vê-las. Casei e eu preciso ficar com a minha esposa ou meu marido. E o que o Senhor fala? Então chame os outros. Chame os mendigos, os cegos, todos aqueles que, aos olhos, né, de muitos fariseus, dos filhos mais velhos, não são merecedores, mas é esses que vão sentar. Porque Deus está procurando esses que amam a Deus, que sabe que a dívida foi alta e ela foi paga.
O preço foi alto, mas esse preço foi pago. E é esse que sentarão na mesa do grande banquete. Então, assim, nós precisamos de enxergar que Deus não está nos chamando para ser trabalhadores. Muitas pessoas que trabalham, bispo, mas o senhor não está falando isso, eu vou falar. Pessoas que trabalham, já pregaram, pregam. Eu já vi muitas vezes, eu lembro de uma vez que acho que faz uns 7 anos, eu fui na Praça da Sé para falar da palavra, pregar a palavra, entregar comida para as pessoas, e as pessoas que estavam pregando lá, juntou um grupo de 4, 5 pregadores e foi querer me agredir. Não vai pregar aqui não, aqui tem regra, aqui não sei o quê. Eu falei, mas eu estou fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Não, aqui não. Pegou o jornal, mostrou lá, na época tinha um negócio de unção, que a gente ungia carro. Quem unge carro? Onde você está na Bíblia isso aqui? Me empurrou. Eu falei, eu estou do mesmo lado e eu não vou sair. E eu não saí. Mas vieram me ameaçar. E eu estava pregando na teoria a mesma Bíblia. Mas tem pessoas que não acham que você é digno de pregar. Tem pessoas que vão acusar, te apontar o dedo e vai dizer sobre os seus pecados, as suas cicatrizes. Mas se Deus te escolheu, se Deus te separou, ninguém pode tirar da lista. Se teu nome está no livro, escrito no livro da vida, ninguém pode apagar esse nome. Se Deus abriu essa porta, ninguém pode fechar essa porta. Então Deus, ele pega aquele que o mundo excluiu, aquele que o mundo rejeitou, os desqualificados para o mundo. Se você tiver o coração certo, amar ao Pai, você será o qualificado. Deus pega os quebrados. Várias vezes eu falei sobre isso, falei com pessoas, as pessoas não acreditando que tal. Eu falei, essa é a maneira que Deus trabalha. Uma pessoa assim que cometeu tantos erros, mas a virada é tão grande. Você se torna uma pessoa tão irreconhecível, uma nova criatura com atitudes, pensamentos, comportamentos, sabedoria, conhecimento, amor, que as pessoas, você glorifica a Deus pela confusão. Você já viu pessoas que você olhava assim e falava, não, essa pessoa é impossível mudar. E aí quando ela muda, você fala, meu Deus, só Deus para mudar essa pessoa. E foi isso que os fariseus falavam sobre Paulo, quando ele fez a sua primeira pregação. Eles estavam confusos, porque há uma semana Paulo estava caçando com cartas à sinagoga. E mudou tudo. E ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Porque foi uma mudança drástica demais. De um matador para um salvador. De um perseguidor para um pregador. E é assim que Deus faz. E é assim que Deus trabalha. Se Deus permitiu você chegar, pelas suas escolhas, numa situação como essa, como filho pródigo, e se Deus te deu consciência dos seus erros, é porque Ele quer te salvar. É porque Ele não terminou com você e Ele quer que você viva uma restauração. Nesse momento ele viu, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Aqui ainda você vê que ele não enxergava Deus, o Pai. Ele não enxergava o amor, ele não enxergava a proteção, ele só enxergava a necessidade ainda. Por causa de uma fome, ele enxergou o Pai que ali tinha comida. E eu não acho ruim isso, muito pelo contrário. Se eu perguntar para 20 pessoas, cada um vai ter seu motivo de estar aqui hoje. Você chega de um jeito, mas você não pode ficar desse jeito. Todo mundo tem os seus motivos para voltar para a casa do Pai. Mas para você ficar, não dá para ficar por medo. Não dá para ficar por necessidade. Você não pode se relacionar com Deus e buscar a Deus por causa de uma cura,
Você não pode buscar a Deus somente por causa de dívida ou problema no casamento. Você busca Deus por quem Deus é e todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Deus cuida do seu filho. Deus sabe o que você precisa. Se você está com frio, Ele te cobre. Se você tem fome, Ele te alimenta. E é assim que a Bíblia diz. O que você precisa, o pai sabe o que o filho precisa. Eu, por diversas vezes, eu entro no quarto dos meus filhos, e eu chego, eu coloco a mão perto do pescoço, eu vejo que ele está um pouco suado, eu vou, diminuir um pouquinho o ar, ou, se ele está muito coberto, eu tiro um pouco a coberta. O pai sabe o que o filho precisa, eu sei o que os meus filhos precisam. E os meus filhos precisam descansar. E como uma pessoa ela pode descansar sem segurança? Não, eles sabem, eles conseguem dormir porque eles têm segurança que tem alguém os protegendo. Eu, por muitas vezes, quando eu estou na Praça da Sé, eu falo com várias pessoas e eu vejo às vezes vários com os olhos muito vermelhos, exaustos. E eles falam... Ô pastor, eles me chamam de pastor. Ô pastor, eu estou quase um mês sem dormir. Por quê? Porque não dá para dormir. Porque se eu durmo, eu posso acabar morto. Eu não tenho segurança. Eu não tenho paz. Eu não consigo dormir. E essa é a questão do pai. Você tem paz, você tem segurança, porque você sabe que alguém está o protegendo. Se nós não enxergarmos os atributos de Deus, nós vamos viver uma vida oscilante ou uma vida escrava. Ou eu me aproximo por causa de comida, ou eu fico no lugar e estou revoltado, irado como o filho mais velho, acreditando que não recebe nada. Mas aqui nós temos duas figuras de filho, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo é aquele mais impulsivo, aquele que sempre não pensa muito nas consequências e decide sempre arriscar demais e viver umas aventuras não tendo a menor consciência do que está fazendo. Pessoas mais mais emocionais, pessoas que vão querer suprir as suas necessidades e vão para aquele limite. Mas você sabe que uma pessoa com essa característica do filho mais novo são as pessoas que cometem erros graves, mas são as primeiras a retornar para o pai. Mas tem aqueles que até não têm a mentalidade, até aqueles que são mais continuistas, vão ficar do lado, não vão pensar muito. Não vão assim tomar atitudes como a atitude do filho mais novo. Mas sempre vai estar lá, conjecturando, remoendo dentro de você. Sempre achando que está vivendo uma injustiça. Um não se sente digno, hoje o outro está vivendo como acredita que está sendo injustiçado. Muitos estão achando que está sendo injustiçado porque não está recebendo aquilo que na sua visão você está plantando. Mas agora tem a figura do terceiro filho. A figura daquele que está narrando a história. E é esse que você deve seguir. Você precisa copiar. Você precisa repetir a história do terceiro filho. E o terceiro filho é Jesus. Aquele que está narrando essa história. Aquele que está contando essa parábola. E se nós não entendermos que eu preciso repetir a história do terceiro filho, eu vou estar ou me colocando na visão do primeiro ou na visão do segundo, ao invés de estar na visão do terceiro. E a visão do terceiro fala de três e fala do Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é que você precisa. E nós precisamos viver assim. Porque aqui o filho voltou, disse,
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Sim, houve eu pequei. Eu cometi um grande erro. Mas eu me coloquei a caminho e estou voltando. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não me chama teu filho. Não me chama, não me trate assim. E eu por muitas vezes eu pensei isso. Não, eu não posso, eu não mereço e eu fui longe demais e me senti assim um lixo por ter cometido certas atitudes ou ter repetido certas atitudes. E é assim que o diabo gosta de trabalhar. Ele gosta de colocar mais peso do que deveria colocar. E ao invés de ser um erro, um pecado, você simplesmente vai colocando como se fosse uma balança. E você cometeu um pecado, mas quando ele chega com a carga de todos os outros. E é por isso que muitos não conseguem sair dessa carga. Porque não recebe como um pecado, mas sim uma mistura de 10 anos de pecado. E você se sente tão ruim, tão mal, que você não consegue retornar à relação com o Pai. E você acredita nas mentiras do diabo e acaba até saindo da igreja. E a gente tem que parar de acreditar em mentiras. Pare de acreditar em mentiras. Pare de acreditar em coisas que só vão te colocar em lugares querendo comer alfarrobeiras. Querendo comer coisas assim que não é para você, não é comida para você. Não é a posição que Deus te escolheu para estar. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. E não perguntou se estava bem, não perguntou se queria roupa, não queria nada, ele só foi abraçar. Porque a primeira sensação, a primeira experiência que um filho tem é se sentir abraçado, se sentir amado, é o abraço, é o beijo. E é difícil. Se você é uma pessoa curada, é difícil você não gostar de um abraço e de um beijo. Quem não gosta de um abraço? Eu por muitas vezes eu não gostei de ser abraçado, não gostei de toque, eu não gostava de toque. Talvez por muitas vezes eu ia abraçar e eu não tive esse abraço. E aí eu senti assim, eu comecei a achar que eu não precisava, eu não me acostumei com esse abraço. Isso é uma das coisas que eu fui trabalhando quando eu tive filho, porque eles sempre gostam de abraçar, eles são muito apegados, gostam, e eu comecei a abraçar mais, comecei a mudar. Por quê? Porque eu preciso dar, eu preciso fazer sem sentir. De maneira intencional, você vive de maneira intencional. Não importa o que você sente, não importa o que você quer, importa o que você deve fazer. Eu faço sem sentimentos. É aquele remédio amargo, né? Meus filhos sempre falam, não, eu chego o Davi às vezes e fala, eu quero tomar esse remédio, por quê? Porque tem sabor tutti-frutti, tem sabor tem outros, vários sabores. Aí ele quer tomar, mas não é um remédio, ele quer tomar o doce, ele quer comer o docinho, então ele fica sempre pedindo docinho, ele fica pedindo um remédio, porque era doce, mas o remédio amargo é aquele que cura, é aquele que você precisa. E aqui, você vê, ele estando longe, seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés.
É interessante isso, porque quando você pega a passagem de Abraão enviando seu servo e para encontrar uma noiva para Isaque, você vê essa figura do pai, né, enviando, e você vê a figura ali de Jesus, você vê a figura do Espírito Santo. E eu acredito muito nisso. A partir do momento que nós nos retornamos para o Pai, nós confessamos os nossos pecados, Ele tem compaixão para perdoar e Ele envia o Espírito Santo para restaurar a nossa vida. E ali existe a cura, através do mando do Pai. O Pai manda, é o Espírito do Pai. O Espírito amoroso que te abraça, que te ama, e que te dá força, que te dá graça, que te dá favor, que te dá alegria, que te dá propósito, que dá sabedoria, te dá discernimento, te dá conhecimento, entendimento, persistência, te muda a tua vida. Te enche de dons e de talentos. Esse talento, como nós já falamos várias vezes, o talento, né, esses dons, esses talentos de Bezalel, da capacidade, plena destreza, que te muda a sua vida. O Espírito Santo muda a sua vida. Tragam a melhor roupa, se te veste de santidade, colocam um anel no seu dedo, colocam os calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer a festa, uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Tragam um novilho, matem-no. Vamos fazer a festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E é assim que o Senhor está esperando. O Senhor está esperando para te abraçar, o Senhor está esperando para você viver esse retorno. Ele quer festejar. Deus quer festejar a sua volta. Deus, Ele quer começar a festa a partir do seu retorno. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Analisa que existe uma porta que você precisa entrar para você festejar. Existe um padrão que você precisa entrar. Existe uma dimensão que você precisa se ajustar. E aqui uma passagem muito clara de Caim e Abel. Ele se irou Caim contra Abel. E ele não quis entrar no padrão que o pai está pedindo. Se nós não entrarmos no padrão, nós estaremos apontando o dedo para aquele que entrou, se irando e tendo essa mentalidade ingrata, essa mentalidade que só vai me prejudicar. Porque muitos não entendem, porque mas essa pessoa acabou de chegar, essa pessoa já está testemunhando. Eu estou há tanto tempo aqui, pagando preço, e começa a olhar como um peso, eu não estou recebendo nada, talvez é isso, talvez é aquilo, o problema é não sei quem, o problema é o pai, o problema é a palavra, o problema é alguém, mas o problema não sou eu.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Seu pai está insistindo com você. Vamos entrar, é ali a festa. Vamos entrar. Se alegra com o seu irmão. Entra pela porta, entre pela porta que é Jesus. Ele é a porta, você precisa entrar para a festa. O banquete já está servido. O novilho já foi morto. E por que você não entra? Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Todos esses anos, não recebi nada de você. Tem muitas pessoas que vivem isso. Tudo que você vive, tudo que você tem se tornou nada. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está olhando para o cabrito. E o cabrito ficou melhor que Deus. Você já parou para pensar toda a dimensão que Deus deu a você? Tudo que Deus deu a você. E tem pessoas que sabem qual é o problema maior? O problema é que não vê. Está tão focado naquilo que não tem, ou não recebeu, ou não quis pegar, e olhou tudo como algo ruim. Padrão de Adão e Eva. Tem um jardim para você, mas você foi escolher aquilo que você não deveria escolher, aquilo que não era para você pegar. Mas tem gente que coloca Deus na posição do cabrito. É porque eu não tive isso aqui, ó. Se eu tivesse isso aqui, eu seria feliz. Se eu tivesse um carro, eu seria feliz. Se eu tivesse esse salário, se eu tivesse essa casa, se eu tivesse isso aqui, eu seria feliz. Não, eu estou como escravo aqui, eu não recebi nem isso aqui, melhor. Isso aqui já ficou ruim. Nada que eu tive, nada que eu recebi, nada que eu tenho, já conta mais. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E a revolta é tão grande que ele já não enxergou. O seu filho não era mais o seu irmão. Mas Deus, você precisa enxergar como seu irmão. Porque ele tem o seu, ele é filho do seu pai, o mesmo pai, todos nós somos irmãos. E a Bíblia nos ensina, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E você deve se alegrar. Porque esse talvez é o teste de muitas pessoas que não estão passando. Não se alegra. Vive com a sua inveja. Tem inveja de tudo. Olha para o irmão, ao invés de aplaudir, olha, a pessoa está conquistando isso aqui, não. Agora começa a colocar conjecturas, quer diminuir a pessoa. Quer diminuir a pessoa. Mas isso aqui, porque tal coisa. Quer colocar ela de um patamar mais baixo, porque inveja. Não tá feliz com o que tem. E está se incomodando com aqueles que estão recebendo. E esse é o teste de muitas pessoas quando não passam no teste do se alegrar, no teste do festejar, no teste de comemorar com aqueles que estão nascendo de novo. Aqueles que estão se transformando em nova criatura através de Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não estão se alegrando. Mas esse é o maior teste de muitos. Se alegrar e não condenar. Eu lembro de uma pessoa que estava nos processos aí, e aí ela chegou, eu estava falando com ele, eu via que ele tinha essa questão com o pai, ele
não me recordo se não teve ou teve um pai que foi muito difícil, mas a questão é que um dia eu estava fazendo a intercessão domingo, essa pessoa chegou e eu passando, né, orando pelas pessoas, eu senti um cheiro, né, de cerveja. Aí eu falei, mas senti esse cheiro, continuei orando, na hora já captei o que estava acontecendo. Acabou a intercessão, chamei ele, botei a mão no ombro dele e fui vindo para aqui para frente para eu orar pelos aniversariantes. E aí eu falei para ele, olha, você bebeu, né? Não, você bebeu. E começou a desesperar. Chorava de soluçar, com medo, não me deixa, bispo, por favor, não me abandona, eu vou mudar, não me abandona. Eu falei, acalma. Chamei um obreiro, falei, vai lá, fala para ele comer alguma coisa na lanchonete, tomar um café, lavar o rosto e volta pro culto, tá tudo bem, tá? Naquele dia eu salvei ele. Eu não precisava condenar ele. Sabe por quê? Porque ele já estava aqui. Ele tinha vencido tudo para estar aqui. Imagina a força que o diabo não fez para ele estar no meio da rua e acabar morto naquele dia. Ele conseguiu chegar e estar na intercessão, mesmo bêbado, mesmo na dificuldade, ele estava aqui. E é isso que o Pai faz. Ele não julga, não pergunta, não condena. Eu abracei, eu fui, paguei o café para ele, comeu alguma coisa, que provavelmente não tinha ficado a noite toda fazendo as coisas erradas. E ele participou do culto. E assim, ali foi outra... Ele tirou essa perspectiva do medo, do perder alguma coisa. Não, com Deus você não perde. Com Deus você não perde. Mas você, obviamente, você precisa se posicionar. Para não ficar virando um padrão isso. Mas se você voltou, se você mudou, é o que eu falei. Vem, lava o rosto e participa do culto. E está tudo bem. Esquece isso. Mas não parava. Ele mesmo eu falando, ele não parava. Não parava de chorar. Não parava. Me abraçou umas 450 vezes. Eu falei, está tudo bem. Acalma. Senta aqui, esquece isso e segue a vida, tá? Foi lá, comeu, voltou, participou do culto e ali eu não vi ele mais acontecendo isso. A gente precisa enxergar da maneira que o pai enxerga. Porque se você não tiver a visão de um pai, você vai ter a visão de ou um pai que permite muitas coisas ou um pai autoritário, que eu vou condenar, vou falar um monte para ele, vou colocar ele lá embaixo. A pessoa ela já venceu muitas coisas. A vida, ou muitas vezes eu chego em situações, às vezes, da pessoa ter cometido erro, dirigido bêbado, estar no hospital. Eu não vou chegar e falar os erros que a pessoa cometeu. Você está lá para ajudar. Então vamos ajudar, vamos orar. E essa pessoa, o que ela já está vivendo já é o ensinamento dela. Então, mas nós precisamos aprender com os erros. Aqui, este irmão mais velho, ele queria pisar um pouquinho mais. Ele estava olhando uma visão de injustiça. E ele não estava se alegrando com a volta do irmão. Nós não podemos ter essa visão legalista, visão julgadora. Porque cai na figura que você está tentando tirar o cisco do olho do irmão enquanto a trave estava no dele. Olha aquele se enxergando como escravo. Estando na casa do pai, tem pessoas que vivem assim. Estando na casa do pai, você se enxerga como escravo. E essa não é a relação que Deus chamou para ter. Não é pesada, é leve. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. E tudo que tenho é seu. Nós já estamos sempre com Deus e tudo que Ele tem é seu.
Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Ele estava perdido, ele estava morto. Agora a gente se alegra, agora a gente testemunha. Hoje os céus estão alegres, hoje todos os servos estão festejando. Porque agora ele voltou para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Então volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Entenda que não é o primeiro, não é o segundo filho, mas é o terceiro. Aquele que conta a história, que é Jesus Cristo. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Talvez você, por uma vida, você está vivendo uma vida guiado por sentimento. Quando você tem, você se sente digno. Quando você não tem, você se sente indigno. Quando você tem, você se sente filho. Quando você não tem, você se sente empregado. Quando você está, mas não recebe, se sente escravo. E quando o irmão retorna e estão festejando, você enxerga injustiça. Essa não é vida que o Senhor te chamou para ter. Isso não é vida. Deus não te chamou para viver assim. Deus não te chamou para viver assim. Você precisa colocar um basta e acreditar no amor do Pai. Você precisa acreditar no que Deus te ama. Todos os dias a bispa, ela abre o programa falando isso. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Você já disse isso hoje? Será que você acredita? Será que você acredita que Deus te ama? Será que você acredita que você é amado? Será que você acredita que seu Pai é bom? E mesmo Ele te entregando e te colocando situações na sua vida, Ele continua sendo bom? Porque se o meu Pai me entregou algo, me colocou alguma situação na minha vida, é porque Ele quer que eu extraia algo disso. Tem uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu entendo, eu enxergo. Obviamente eu não tenho essa prepotência para falar como exatamente tudo que Deus pensa, tudo que Deus faz, mas eu entendi um padrão em Deus. E uma coisa eu entendi, tudo é bom. E mesmo não sendo bom para mim naquele momento, é bom. E mesmo eu não entendendo, é como Jesus disse a Pedro, mais tarde entenderá. E eu sempre entendo. E por que Deus não faz eu entender na hora? Porque Ele quer que eu confie nele, mesmo sem entender. Eu continue amando Ele, mesmo sem ter algo material ou algo que eu queira e eu não recebi. Eu continuo amando Ele, porque eu sei que o meu Pai sempre tem coisas melhores para mim. Eu nunca perco com Deus. Eu não perco com Deus. Não existe perdas em Deus. Se você está em Deus, o seu Pai cuida de você e Ele sabe qual é o alimento que você deve comer. Ele sabe qual é a roupa que você deve vestir. Ele sabe quais os calçados que você deve colocar. Você sabe que não é à toa que a Bíblia diz que o seu Pai sabe quantos fios você tem na sua cabeça. Você já parou para pensar como um Deus em bilhões de pessoas no mundo, Ele sabe cada cabecinha, a quantidade de cabelos que essa pessoa tem na sua cabeça? Isso é muito forte. É para mostrar para você que Deus é um Deus detalhista. É para mostrar para você que Ele tudo no mundo Ele fez com propósito. E Ele cuida de você. Enxergue o Senhor.
pela figura de Jesus hoje. Veja e receba o amor de Cristo na sua vida. Enxergue da maneira que Cristo ensinou a você, te ensinou a enxergar. Mesmo eu não gostando, mesmo eu não querendo, mesmo eu pedindo, afasta-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não quero beber esse cálice, mas eu vou. Eu vou beber até a última gota, porque o meu Pai é bom. Não existe maldade em Deus. E você precisa enxergar isso hoje. E ser curado totalmente de todas as suas feridas. Deus quer curar você. Deus, Ele quer que você saia daqui 100% curado. Só acredita em Deus. Só acredita na compaixão do Pai. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor, Deus. Eu agradeço ao Senhor. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por estar aqui. Eu agradeço ao Senhor por estar aqui. Quem eu sou, meu Deus? Meu Deus, aquilo que Davi disse em 1 Crônicas: quem sou eu? E quem minha família é para poder dar alguma coisa a ti? Quem sou eu? Eu te amo, Senhor. E cada um, meu Pai, receba esse amor hoje. Que seja amado, seja abraçado, seja beijado pelo Espírito Santo nesse momento. E que você saia daqui curado hoje. Que todas as feridas, que todo sentimento de orfandade, que todas as dores seja curado. Seja curado. Seja curado. Seja sarado neste momento. Seja sarado. Seja sarado. Ah, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu abençoo, meu Deus, a vida, meu Pai, de cada um que está aqui, Senhor, buscando a compreensão, o perdão, meu Deus, buscando, meu Pai, acreditar, porque muitas vezes, meu Deus, as dores, meu Deus, impede, atrasa, afasta, Senhor, os sentimentos, meu Deus, destroem esta relação. Nós não podemos mais viver, Senhor, meu Pai, estabelecendo a nossa identidade por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. Nós somos filhos de Deus. É que você hoje decida: eu serei, eu sou um filho amado. Eu sou um filho amado. Eu sou um filho amado. E Deus te ama. Deus te ama. E é só isso que você precisa saber. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa, meu Pai, a vida de cada um. Que nós possamos, meu Pai, ter encontros, ter experiências maiores com o Senhor. Que cada dia mais nós possamos dar mais um passo
para esta vida abundante que o Senhor separou para cada um de nós. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés. Eu declaro o seu coração curado, eu declaro a sua alma sarada. Eu declaro você cheio do Espírito Santo, você cheia do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu já consagro a sua quinta-feira. Eu declaro será a melhor quinta-feira da sua vida. A quinta-feira que o sol vai brilhar mais. A quinta-feira que você vai parecer que você tem 10 pulmões, que você vai respirar muito melhor. A quinta-feira que você vai ter a paz daqueles que estão no colo de Deus. A quinta-feira, meu Deus, que aqueles, meu Deus, daqueles que sabem que são amados, daquelas crianças que sabem que são amadas, que sabem que são cuidadas, que sabem que são zeladas, que sabem que foram esperadas e escolhidas pelo Pai, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.